Por que tantas lojas virtuais vendem bem e ainda não lucram, né? O que a gente vê é que focar em vender sem olhar para todo o funil, hoje em dia, não dá mais, né? O custo de aquisição está muito mais alto, já tem muito mais concorrência para vender online. Então, as lojas que lucram, elas olham para o funil como um todo. Então, para todos os clientes que entram na página de vendas, como que eu recupero esse cliente? Porque no final das contas ele está interessado, ele quer comprar. Talvez ele não esteja no momento exato de compra, mas eu preciso entender essa jornada do cliente e aí usar muita inteligência artificial para entender essa jornada e o momento certo que eu devo impactar esse cliente em outros pontos, né? Então, por exemplo, fazer uma venda só impacta muito no lucro, né? O lucro, muitas vezes, a crescente do lucro, ele está na recompra daquele mesmo cliente. Então, fazer campanhas para recompra no momento ideal de compra, e eu acho que cabe um exemplo aqui, a Good Day, por exemplo, eles vendem creatina em gummy. É um produto de uso contínuo. Então, digamos que a pessoa compra um pote para 30 dias. Quando está chegando no final desses 30 dias, cabe fazer uma recuperação, né? Cabe fazer uma ação de recompra para esse cliente, para que ele volte a comprar e aí sim, né, muito mais margem de lucro para impactar um cliente que já está dentro da base. Assim como, por exemplo, recuperação de carrinho abandonado. E aí tem N formas de fazer carrinho abandonado, todo mundo vai dizer que faz, mas a questão é como fazer carrinho abandonado, a recuperação, de forma eficiente e conversacional, né? Porque não adianta sair disparando para todo mundo se o cliente não está no momento exato de compra ou se ele não tem um limite no cartão. Então, trazer IA para justamente aumentar o lucro, aumentar a conversão e, no final das contas, trazer mais margem para que os e-commerces possam escalar. Muita gente foca em vender simplesmente e pouco no pós-venda e no que vai fazer com cada lead que está entrando, né? Então, assim, antes de escalar, óbvio que todo mundo tem que vender. A primeira preocupação tem que ser vender, né? Acertando a máquina de vendas e trazendo o cliente, depois consegue se ajustar tudo. Mas uma marca que tem um impacto negativo no começo, dificilmente ela consegue reverter isso e se posicionar de uma outra maneira. Então, eu vejo que assim, antes de escalar, garantir que todo o processo de envio, de estoque e garantir que todo o funil ele está realmente adequado para cada perfil de cliente e o atendimento, né? Eu vejo assim, tem N formas de fazer, mas é claro que antes da escala, não faça nem que seja manual, né? De forma manual e também, assim, uma coisa que eu acho que não vale antecipar é olhar aquilo que não vai agregar tanto antes da escala. Então, né, se preocupar demais com coisas que não vão fazer diferença naquele momento, mas sim olhar, bom, o que eu preciso no plano inicial, né, antes da escala, e o que eu preciso depois de escalar, para assim conseguir focar e realmente crescer o negócio de maneira saudável. Se a gente olhar na taxa de conversão, a gente pode quebrar ela em várias etapas, né? Então, desde a etapa inicial de entrada numa página de vendas, no site, até o final da etapa que é lá o funil de compra. Eu acho que assim, tem um ponto que é, tudo bem, dá para melhorar toda a estrutura de vendas para aumentar a conversão, mas onde que eu consigo ganhar um aumento realmente considerável de conversão para escalar as minhas vendas, né? Então, às vezes eu olho, da página de vendas, minha página de vendas tá boa, se eu melhorar alguma coisa vai ganhar 1% de conversão. Mas se eu melhorar o checkout, talvez eu ganhe uns 4%. Então, prioriza, né? Se quiser a escala, prioriza a melhoria no checkout nesse ponto. Então, assim, olhar todo o funil, metrificar todo o funil, e aí eu acho que o grande erro tá em metrificar o funil só da página de vendas até o checkout, não metrificar na parte do pagamento, porque é o maior impacto, né? Levar o cliente até a venda. E aí o que eu vejo, o principal erro é, de fato, não medir o funil inteiro até o final do pagamento, ou, por exemplo, que eu já vi empresas muito grandes fazerem, que é diminuir minha taxa de conversão, ou diminuir minhas vendas. E aí tá olhando lá uma conversão geral, desde a página de vendas até o pagamento, e não quebrando nas etapas. Então, assim, se tu olha uma taxa de conversão geral, tu não consegue tomar decisão nenhuma ou tomar uma ação para melhorar uma etapa específica e muito possivelmente vai ficar ali e não vai conseguir evoluir em nada. Então, eu vejo que o principal erro é não quebrar nas etapas de fato, né? Então, assim, da página de vendas para o checkout, do checkout para o pagamento, enfim, quebrar em micro etapas mesmo para tomar ação em cima daquilo que realmente vai trazer um resultado e vai conseguir tomar uma ação. A parte de carrinho abandonado é uma dor para todo e-commerce, né? Todo mundo sofre muito com carrinho abandonado, a maioria das pessoas recuperam, mas não de forma eficiente, o que não traz uma conversão alta. Então, assim,
O pagamento em si, né? O mercado ele foi se desenhando para plataforma de pagamento fazer só a parte de pagamento, aí plugar uma outra parte de recuperação de vendas. O que eu vejo que é crucial nesse momento é olhar para essa jornada e essa solução completa, de desde o momento que o cliente entra no carrinho até ele finalizar uma compra, como que eu ajudo ele, impacto o meu cliente no momento certo de decisão de compra e aumento a conversão. E aí, claro, né, todo mundo tem uma grande dor no e-commerce, que também são as fraudes, não dá para negar, né? O Brasil tem uma grande incidência de fraudes aí no e-commerce, mas ao mesmo tempo, às vezes se olha muito para fraude e não se olha o que está se perdendo em vendas legítimas que poderiam e deveriam ter sido aprovadas. Então eu vejo que o principal ponto aqui é olhar para cada cliente, né, para cada compra, se aquele cliente é legítimo ou se não, ele é uma fraude, e aí o que é legítimo se aprova, o que é fraude nega, né? Então, assim, no momento que o cliente já entrou, já colocou todos os dados, já está para finalizar a compra, ele está muito interessado no produto, não dá para perder esse cliente legítimo ali, assim como não dá para deixar passar uma fraude, né? Então, eu vejo que o erro está muito em olhar, talvez, às vezes, só para fraude e não olhar para aprovação e se perder, às vezes, né, 10%, 5% de clientes legítimos. E quando a gente perde um cliente legítimo no pagamento, não perde só uma venda, né? Tu perde todas as próximas vendas, né? As próximas compras que esse cliente voltaria a ter. Então, se perde toda uma margem ali, um ganho de eficiência que no final significa ensangrar muitas vezes o caixa, né? Então, a parte do pagamento ela é crucial que esteja muito redonda e funcionando muito bem de acordo com cada modelo de negócio, né? Então, vai ter um negócio que tem um índice de fraude maior, a taxa de aprovação ela vai ser menor, porque vai ter fraudes sendo barradas. Negócio que não tem tanto índice de fraude, a taxa de aprovação já consegue ser muito maior. Mas o grande ponto, independentemente da taxa de aprovação, é garantir que todos os clientes estão conseguindo comprar, né? Todos os clientes legítimos estão conseguindo comprar e os de fraude estão sendo barrados. Para os próximos 5 anos, o que vem por aí, né? O que eu acredito de futuro. Difícil falar, porque se a gente for olhar para trás, há 5 anos atrás a gente nunca imaginaria o que a gente está vivendo com inteligência artificial. Mas o que eu vejo do futuro do e-commerce para os próximos 5 anos é muito que a inteligência artificial está mudando completamente a nossa experiência e a forma como a gente lida com pagamentos, com uma compra. Eu vejo que os negócios vão estar muito mais... Uma compra vai estar muito mais integrada à nossa rotina e a compra vai se adaptar aos compradores, né, aos consumidores, e não os consumidores se adaptarem. Porque hoje a gente tem que entrar num checkout, a gente tem que colocar o endereço, a gente, enfim, precisa preencher uma série de requisitos ali. Mas eu, Betina, quero comprar no WhatsApp. Então, tudo bem, né? O site vai se adaptar a mim e eu vou conseguir finalizar a minha compra por ali. Então, eu vejo que o futuro é essa experiência de compra muito integrada e muito personificada. Assim, uma personalização extrema que a IA permite fazer e que, consequentemente, traz muito mais conversão e uma experiência muito melhor para todo mundo, né? Então, vou dar um exemplo aqui já. Tu vai lá num site, tu abandonou uma camiseta preta que tu estava comprando, né? Tu não finalizou a compra. O teu banco te chama e fala, no WhatsApp, porque tu já está integrado com a tua rotina, é o WhatsApp. Por enquanto, né? A gente não sabe o que vem por aí. Oi, tudo bem? Vi que tu esqueceu aqui, não finalizou a tua compra da camiseta preta. Tu quer que eu finalize para ti? Sim. Pronto, ele finalizou a compra. Tu nem sentiu. Tem tanta tecnologia ali, mas quando tu viu, foi finalizada, né? Então eu vejo que assim, o que vai acontecer nos próximos anos, a gente nem imagina que precisa, mas quando a gente usar, a gente vai pensar como que a gente viveu sem isso até hoje, assim como o ChatGPT.